universidades para poder expandir esses conhecimentos, ela é muito importante, né, porque a gente tem muito pouco lugar para poder trabalhar e discutir sobre fenomenologia, e isso é uma das questões que mais me incomoda, né, ainda existe muito tabu sobre essa base, ainda existe muita resistência sobre essa base, né. Na minha universidade mesmo, em 2023, um TCC de um aluno que foi meu orientando, né, por programa de bolsa de graduação, para vocês terem uma ideia, por 4 vezes, e eu estou no colégio de aplicação, eu não estou nem no ensino superior. O TCC dele em 2023, num curso de mais de 35 anos de educação física, foi o primeiro TCC com base epistemológica na fenomenologia. Então, daí para vocês verem, assim, o quanto talvez vocês estejam avançados nesse sentido de discutir a fenomenologia, e eu acho que não no sentido da gente querer mostrar que é uma base melhor ou pior, porque quando a gente cai nessa questão, a gente já está sendo errado, né? Mas eu acho que no sentido de oferecer para os graduandos e para os futuros professores opções de se encontrarem em alguma base, porque o que a gente vê muitas vezes é um direcionamento, né? É uma questão de impor um conhecimento que às vezes a gente não se encaixa. E aí, durante a apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque, né, que eu fui por caminhos, às vezes, tão diferentes do que a minha formação me ofereceu. Porque eu acho que quando a gente identifica que a gente não se encaixa ali, é porque tem alguma coisa errada. Então, nós, enquanto professores, seja supervisores, seja formadores, acho que o nosso dever é esse, né, a gente oferecer possibilidades para quem está se formando, para encontrar os melhores caminhos para exercer essa função, que eu acredito que todos que estejam aqui, né, tanto gostam e tanto amam, que é, né, serem professores. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Tô vendo a Andressa aqui, a Andressa a gente não consegue ver ela muito, né, no corpo, porque, infelizmente, não tá batendo os horários, mas muito bom ter você aqui, viu, Andressa, hoje. Verdade. E eu espero que para todos vocês seja um momento realmente de reflexão, tá bom? Então, vamos lá, né? O que eu pensei em conversar com vocês? Primeiro, né? Por que a gente precisa falar sobre isso na educação, né? Ou com a educação? Fenomenologia e corporeidade. Então, para a gente poder pensar um pouquinho a respeito, eu vou começar com 2 citações, uma de Morin, né? E ela que diz, né, que uma teoria permite ao teórico reconhecer, fora da teoria, a realidade que ela não pode conceber. E uma doutrina impede o doutrinado de ver a realidade que ela oculta. Então, é mais ou menos o que eu comecei falando, né, que a gente precisa conhecer teorias e não pensar em doutrinação na educação. E eu costumo dizer que quanto mais os nossos alunos são livres para poder serem o que eles podem ser, mais a gente consegue ver o resultado do que a gente faz, né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. E a outra citação, né, de Paulo Freire, em que ele sempre disse, né, não há saber mais nem saber menos, há saberes diferentes. Então, pensando em fenomenologia, quanto mais a gente entender isso, que todos os conhecimentos são importantes, todos os conhecimentos são válidos, inclusive para poder validar aquilo que a gente acredita que seja o melhor, a gente precisa valorizar todos os conhecimentos, e não, né, ter o costume que às vezes a gente vê, né, nas instituições de ensino, de desvalidar ou de menosprezar aquilo que foi construído, né, por outros. Então, vamos pensar dentro dessa perspectiva, né, de que tudo é muito válido, inclusive para validar aquilo que a gente acredita. O Wagner diz muito isso, né, que quando a gente desconsidera um conhecimento que veio antes de uma base que a gente acredita, a gente está desvalidando a nossa própria base, porque foi por meio desse conhecimento anterior que a gente identificou algumas coisas que não foram explicadas e a gente criou esses outros conhecimentos. Então, assim, algumas coisas que a gente, ao longo da caminhada, vai entendendo é que existe uma palavrinha que muita gente gosta de dizer, né? Eu sou eclético, né? Eu gosto de muita coisa diferente. Mas ao longo da minha caminhada e com muito diálogo, né? Com o Wagner, com a Vilma, que foi minha orientadora de mestrado, a gente gosta muito de dizer que a gente precisa ser plural. E o plural é conhecer minimamente aquilo que a gente se predispõe a entender, para realmente validar criticamente. O crítico não é necessariamente dizer que é pior, né, mas pelo contrário, conceber
os apontamentos positivos e negativos de um conhecimento, mas, ao mesmo tempo, saber separar a diferença entre eles. Então, vamos tentar pensar por esses dois caminhos, né, de que a gente precisa conhecer mais, né, e não desprezar mais, e de que a gente precisa ampliar um pouquinho mais os nossos conhecimentos. E aí eu pergunto para vocês, né, o que é educação? Queria que cada pergunta que eu fizesse, né, ou cada figura que eu mostrasse, vocês vão ver que eu vou tentar trazer, né, uma fala muito baseada nisso, nas reflexões que vocês possam ter, que vocês pensassem, né, a gente está atuando, né, enquanto professores, a gente está estudando, né, enquanto acadêmicos num campo educacional, mas será que todo mundo já parou para pensar que é isso, né? E aí eu sempre digo, né, nas minhas apresentações que não está errada a pergunta, tá? Eu não deixei de colocar o ali, né, o artigo, porque talvez para muitos não seja o que é, né? Então eu deixo para que vocês pensem que é essa educação, né? Que a gente tanto defende, que a gente tanto estuda, que a gente tanto faz, né? Será que vocês já pararam para pensar nisso? Que é educação? E aí, nesse sentido, eu faço mais duas perguntas. A primeira, o que fez você responder essa pergunta, né? Baseada em quê? Que quando eu faço o questionamento que é educação, você já traz algumas respostas. E como você respondeu essa pergunta, né? Porque são duas perguntas muito interessantes para a gente poder pensar em tudo que a gente faz, né? Será que o que me faz responder algo é aquilo que eu quero que o outro escute, ou aquilo que o outro vai achar que está certo ou está errado, né? E o como também é muito importante. Será que essa resposta foi fluida? Será que essa resposta foi no sentido de trazer para a gente uma segurança a respeito daquilo que eu sei, né? Ou que aquilo que eu entendo que eu esteja respondendo? Ou foi algo que me incomodou, me gerou, às vezes, né, um certo sentimento de, nossa, será que eu vou estar certo? Será que eu vou estar errado? Então, a gente precisa parar para pensar em tudo isso. E se gera incômodo, se gera insegurança, talvez a gente precise repensar nesses sentimentos e no que a nossa corporeidade está tentando dizer quando a gente sente isso, né, a respeito de algo que para a gente é tão comum, porque a gente vivencia isso todos os dias. E aí a terceira pergunta, o que te faz ter segurança para responder algo? É a sua caminhada, são os conhecimentos que você adquiriu, são os estudos que você galgou, né? Essa segurança realmente é uma segurança daquilo que você acredita, daquilo que te representa, ou é algo, né, automático no sentido de que a vida inteira eu escutei ser assim e é por isso que eu respondo assim, né? Então, assim, são questionamentos que nós, enquanto professores, infelizmente, a gente faz o tempo todo, inclusive aos nossos alunos, né? O que está certo, o que está errado, o que você está fazendo, está deixando de fazer. E aí isso interfere muito nas corporeidades, que a gente está ajudando ali a construir e se desenvolver. Então, enquanto professores, eu acho que quando a gente é colocado nesse lugar, né, de pensar em algo, responder a algo, mas ao mesmo tempo refletir o porquê eu faço essa resposta com relação a algo, a gente também precisa pensar, enquanto docente, se a gente não está fazendo isso com os nossos alunos, né? De impor conhecimentos a partir de algo que a gente não considera os contextos, não considera as vivências, né? E seguindo a mesma lógica, né, do mercado, ou da cultura, ou da sociedade, de cobrar resultados a partir daquilo que a gente espera que eles ofereçam, e não daquilo que, às vezes, as suas vivências são capazes de oferecer. Então, vamos começar a pensar um pouquinho nisso. E aí, agora, eu queria que vocês abrissem os microfones e, às vezes, com uma palavrinha, vocês fossem falando para mim, a partir das figuras que eu for apresentando, o que vocês veem. Pode ser? Pode ser com uma palavrinha. Solta, não existe resposta certa, nem resposta errada, para a gente poder caminhar no que a gente vai trabalhar aqui hoje. Então, vamos lá. O que vocês veem? Um homem com barba. Um homem com barba. Pode ir falando, tá bom? Acho que um jovem. Um jovem. Uma pintura. Uma senhora. Uma jovem. Uma pintura.
Uma criança. Uma pessoa loira. Uma pessoa parece chateada. Um ator famoso. Parece a pintura daquele ator, né? São pinturas. Pontos. Um painel. Um mural com várias taxinhas. Corrente. Cortina, eu acho. Parece uma colmeia. Lápis. Lápis. Tem alguns que são fáceis, né, gente? Parece umas malhadeiras, eu acho, não sei, com joias. Polcas. Porcas. Uma tela de TV, alguma coisa assim. Cabelo? Parece uma pena. Pedras. Uma de pedras. Parece arte. Né? Macarrão. Fios. Parece cadastro. Parece um rosto. Uma lã. Aqueles fios embolados. Isso. Dois pés. Cruzados. Pés. Um material aí que forma os pés. Tem feito não. Batatas. Canudos. Aquelas pulseirinhas que brilham no escuro, parece. Lápis. Palha. Espinhos. Espinhos. Macarrão. Outra escultura feita de... Canudos de papel. Canudo. É canudo mesmo. Espumas, sei lá. Várias argolinhas juntas. Formando uma escultura, não sei. Chaves. Uma pintura. Uma arte, sei lá. Doméstico, elétricos. Vários elétricos. Tecnológicos. Fios. Elétricos. Sandália. Várias sandálias. Papelão. Emaranhado de fios. Pedaços de Cobre, eu acho. cobre. Peças de Ferro velho, né? Ferro velho. Esse é difícil. Não dá de ver direito mesmo. Eu tenho celular. Acho que é ferro, né? ferro. Parece uma árvore. Galho de árvore. Bumbum de um homem, meu Deus. Parece aqueles bloquinhos de criança, né? Parece uma escultura, alguma coisa aí.
Eu acho cultura feita de papel lá, um homem. Parece de caixa de remédio, né? Não sei. Pedaços de madeira. Interrogação. E aí eu pergunto para vocês, né? Vocês têm certeza do que vocês veem? Não. Vocês viram quantas respostas foram diferentes, né? Variou, às vezes, de uma mesma figura poder ser um fio, poder ser macarrão, poder ser galho, né? E aí, por isso que eu comecei lá atrás dizendo, né? Se a gente não precisa ampliar um pouco o nosso olhar, ampliar um pouco aquilo que a gente tem a certeza de conhecer, para realmente defender aquilo ali ou afirmar, né? E aí eu gosto muito de fazer essa brincadeira com essas imagens, né? Quando eu vou falar sobre esse tema, porque é onde a gente para pensar que realmente, às vezes, a gente não tem que ter tanta certeza ao afirmar algo, né? Eu vou tentar passar aqui, só que antes de falar, né, acho que todos vocês são da educação física, da educação, onde que vocês estão, assim, em área acadêmica? Eu, educação física e pedagogia. Uhum. Tem alguém que não é da educação física? Eu Informática educacional e ciências sociais. Ah, tá. Eu também sou com a educação. Educação, história, pedagogia, ciências sociais, né? Eu sou da pedagogia e da educação. Tá. Então, só uma curiosidade, né? Para quem é da educação física, isso já é conhecimento que a gente trabalha, né? Porque a gente também trabalha com muitas matérias que são da saúde, né? Do conhecimento do corpo humano, vamos dizer assim. E aí, assim, nesse caso, a gente pode falar de corpo humano, porque dentro da perspectiva que a gente trabalha na educação física, é o corpo que a gente está olhando, né? Na anatomia, a gente vê um corpo morto. Na fisiologia, é um corpo, basicamente, do livro, né? Então, a gente não trabalha com corporeidades, né? Que são esses corpos realmente existindo no mundo em que nós vivemos. E aí, só para vocês terem uma ideia, né? Nem tudo que a gente vê é o que é, né? Muita coisa a gente trabalha numa perspectiva de compensação do cérebro a nível neural. Então, inclusive na estrutura do olho humano, a gente tem um lugarzinho que, assim como no carro, quando a gente tem o ponto cego, né? Que ele é real ali. Acho que muita gente que já dirigiu já passou por isso, né? De não ver algo e na hora que você vê tá em cima, né? O nosso olho também tem um ponto em que acontece isso. Em que, dependendo do jeito que a gente olhar, a gente não enxerga aquilo que a gente está vendo. Mas, na verdade, o nosso cérebro compensa com base em quê? Em nossas vivências, né? De acontecimentos anteriores, que ele vai lá e tampa aquele ponto cego para que a gente não possa realmente a todo momento ficar vendo e não vendo, né? Vendo e às vezes sumindo o que a gente está vendo. E aí existe um teste, né? Que se a gente estivesse ao vivo assim juntos, eu ia fazer com vocês, que é um teste em que a gente consegue comprovar isso, né? Que é um teste de aproximação em que a gente consegue perceber nitidamente que a gente está vendo, mas que a gente não está enxergando. Então é muito interessante a gente pensar nisso, porque isso mais uma vez comprova, né? Materialmente, que não necessariamente tudo aquilo que a gente vê ou que a gente entende porque muitas vezes a gente precisa de diversos olhares para realmente compreender o fenômeno como ele se apresenta. Então, vamos tentar entender um pouquinho sobre isso. Eu mostrei essa imagem para vocês antes, né? Vamos tentar entender o que ela é. Muita gente falou que era um quadro, um mural com muitas taxinhas, né? Então, vamos lá. Eu vou mostrar ele agora de diversas perspectivas para que vocês possam ver o que realmente era. E agora? O que a gente vê? Os bonequinhos. Quem é mais antigo, né, igual eu, antigamente tinha muito desses bonequinhos, né, que a gente comprava nas lojas para brincar, para montar. Igual a gente monta os brinquedos de bloquinhos, antigamente a gente tinha muito esses bonequinhos para montar, né, nossas cidadezinhas, né, nossas casinhas, então, e artesãos usavam muito, né, esses bonequinhos para poder fazer as suas construções. E essa é uma obra, né, de uma artista daqui de Minas Gerais, em que ela colocou, né, esses quadros num estacionamento, né, num lugar, e as pessoas chegavam e falavam, nossa, mas o que era aquilo? E foi exatamente o que vocês falaram.
Às vezes parecia algo, mas precisou de o quê? De diversos olhares, da aproximação, da mudança de ângulo, para realmente perceber o que era a obra dela. Então, e aí, esses aqui, eu não sei se ele vai soltar aqui, acho que eu vou ter que mudar o modo de apresentação. Não, deu. Eu vou mostrar para vocês o que eram os rostos que vocês viram, e eu achei muito interessante vocês trazerem, né, as diferentes perspectivas, né, era um homem, uma mulher, uma criança, mas muitos foram além, né, é uma criança triste, ou é uma mulher, né, que tá com raiva. Então, a gente também perceber os sentimentos por meio das corporeidades é algo que realmente faz a gente perceber essas corporeidades, senão a gente continua vendo só corpos. E aí agora eu vou mostrar o que realmente eram esses corpos que vocês viram, essas faces, né, porque são obras de arte. Aí depois eu explico um pouquinho por que eu estou usando tanta questão de construção de arte, para a gente poder tentar entender sobre o que a gente está falando. É zíper, né? Tampinhas de garrafa PET. Essas são sacolinhas plásticas. Diferentes plásticos, né? Isso é uma coisa que todo mundo usa muito, né? Tecido. Diferentes tecidos. Esses são cós de calças jeans. Esses são remédios descartados. Esses são fios. Botões. E o segundo, eu vou mostrar para vocês o que eram, né? Aquelas partes que muitos acertaram, mas o que elas representavam. Bom, e aí, vocês querem falar alguma coisa
sobre essa primeira experiência de ter certeza de estar vendo alguma coisa e descobrir que era outra? Alguém quer falar? Como foi isso? Como foi ter certeza de, às vezes, estar vendo alguma coisa? Não, isso né? É claro que eu fiz o recorte, né? Fica mais difícil, principalmente no segundo momento em que a gente está vendo corpos, né? Quando a gente vê a composição integral. Mas é para mostrar isso, que muitas vezes a gente vê alguma coisa por um aspecto muito pequeno, né? Ou por um foco muito específico. E a gente não consegue olhar o amplo. E isso na educação causa para a gente um desgaste muito grande enquanto docentes e principalmente para os nossos alunos. E para a contribuição que a gente pode dar para a educação, né? A educação muitas vezes ela é vista por um único foco, um único olhar. E enquanto atores diferentes ali que estão compondo aquele ambiente, a gente precisa começar a percebê-la de uma perspectiva mais ampla e mais plural, né? Enquanto a gente continuar, às vezes, vendo a educação por um foco específico no conteúdo, a gente vai continuar desconsiderando os atores principais. Enquanto a gente começar a olhar só para o lado do docente, a gente está desconsiderando os nossos alunos. Então, na verdade, é só uma tentativa de mostrar para a gente o quanto a gente faz isso no dia a dia, mas o quanto isso é algo que a gente leva muito para a nossa atuação, né? E o que a gente acabou de fazer aqui é uma experienciação dentro da fenomenologia, né? E o que é a fenomenologia, né? É essa base que vai tentar abordar o fenômeno de uma maneira muito ampla, né? De entender o fenômeno de diferentes perspectivas e, principalmente, não desconsiderando nenhum dos olhares. Então, por isso que eu falei para vocês, podem falar o que vocês quiserem, porque nenhuma resposta está errada. Por mais que, às vezes, alguma imagem não fosse o material que você tivesse falado, mas é o seu olhar a respeito daquilo ali. Então, se é o seu olhar, ele também tem que ser considerado. Porque a partir do momento que eu desperto em alguém o incentivo de pensar algo a respeito disso, é porque aquilo provoca uma sensação e um entendimento de que aquilo é o que você está vendo, né? Então, a partir da citação de Bicudo, né, a gente vem tentar contribuir nesse sentido de falar que a fenomenologia ela vai buscar abordar o fenômeno, aquilo que se manifesta a si mesmo, de modo que não parcializa ou explica a partir de conceitos prévios, de crenças ou de afirmações sobre o mesmo fim. Enfim, é um referencial teórico, mas tentando descrevê-lo e procurando captar a sua essência. Então, um dos aspectos muito importantes da fenomenologia é a gente sempre deixar de lado o que é muito difícil para nós seres humanos, né? Aquilo que a gente já tem como concepção certa. E quando a gente começa a fazer esse exercício, a gente começa a ver coisas que a gente nunca tinha capacidade de parar para pensar que a gente conseguiria ver se a gente estivesse olhando só por aquele aspecto de entender algo como a gente acredita que seja o verdadeiro, como a gente acredita que seja o ideal, né? Então, essa capacidade, né, do epoquê, que a gente costuma dizer, né, que é tirar, né, os nossos conceitos, as nossas verdades do conhecimento que a gente está trabalhando, ela é fundamental para que a gente possa estar dentro dessa base epistemológica. E aí, né, eu particularmente, né, trabalho com dois autores, que é Russell, que foi o precursor, né, da base, quando ele traz o método fenomenológico, e gosto muito também, né, de tudo que Merleau-Ponty fala, porque ele consegue trazer, né, uma poética, com uma essência, né, com uma delicadeza muito grande, né, tudo aquilo que a gente precisa conhecer do humano, né, no humano. E aí ele traz a noção do corpo próprio, né, que é o entendimento de si, né, o entendimento do que eu sou, né, para que eu possa entender, inclusive, todas as outras relações, né, o eu comigo, o eu com o outro, o eu com o mundo. Então, isso é fundamental para que a gente também possa entender, né, todos os conhecimentos que a fenomenologia vem trazer para as nossas relações, porque sem elas a gente não consegue, né, conceber nenhum conhecimento, porque a gente não existe sem essas relações. E aí, uma outra coisa que eu acho que é muito importante da gente sempre lembrar, que na fenomenologia, sempre essa questão que a gente vê separado, né, independente da área de conhecimento que vocês estejam, né, apesar de vocês serem de áreas acadêmicas diferentes, todos vocês trabalham com o sujeito humano, né, todos vocês trabalham na perspectiva de entender essa sociedade, de entender esses sujeitos, mas muitas vezes a gente tem os conhecimentos trazidos nas nossas formações de uma maneira ou muito objetiva ou muito subjetiva, como se isso fosse separado, não estivesse dentro do mesmo ser. E a fenomenologia, ela vem reafirmar muito isso, né? Tudo que a gente entende, tudo que a gente analisa, está sempre em constante relação do objeto e do sujeito, né? Do objetivo e do subjetivo.
E aí eu gosto muito dessa citação do Sokolovsky, né, que é um outro autor que ele também fala da fenomenologia de uma maneira que a gente consegue se aproximar mais dela, porque os estudos não são fáceis, né, eu falo assim, a gente pega fenomenologia da percepção e vai ler, a gente desiste de estudar fenomenologia. Então, existem alguns autores que eles vêm falar numa linguagem mais próxima daquilo que a gente, às vezes, culturalmente, a gente já está acostumado a entender, né, e que vai fazendo a gente compreender algumas coisas que até então a gente não conseguiu identificar em outras teorias. Então, o que o Sokolovsky vai falar, né, que a presença e a ausência, eles pertencem ao ser da coisa identificada nelas. As coisas são dadas numa mistura de presenças e ausências, da mesma forma como são dadas numa multiplicidade de manifestações. Então, eu nunca posso considerar, né, falando de ser humano, que algo é só objetivo ou que algo é só subjetivo. As duas coisas estão intrincadas, né? É a mesma coisa quando a gente pensa lá em desenvolvimento humano, né, que a gente estuda alguns autores. Vallon, por exemplo, ele vai falar que é como se a gente fosse um cubo, e as diferentes facetas do cubo, né, compõem o ser. E aí, se eu olho o cubo de um lado, eu vou ver só aquela faceta, mas eu preciso entender que todas as outras estão juntas. Então, é isso que a fenomenologia vem sempre buscar, né? Que nunca eu posso dizer que algo é algo contrário de outro, porque isso que eu identifico só existe, inclusive porque eu entendo esse extremo que existe, né? Talvez na outra faceta, no outro olhar que eu posso ter desse fenômeno que eu analiso. E aí, né, por que a gente vem falar especificamente de corporeidade, né, na educação, né? O que é corporeidade, né? Do que ela trata? E aí eu costumo brincar, né, que existe uma dificuldade muito grande, principalmente, né, aqui para o lado do sul, né, sudeste, sul, às vezes até que não, que existem muitos autores que vão tentando trazer, mas assim, existem muitas dificuldades no sentido de compreender a corporeidade, sem essa necessidade de conceber um conceito firmado, né, findado a respeito dela. E aí eu costumo dizer, né, que é uma coisa que você escuta muito, mas que a maioria não entende, né, ou que escuta de um jeito e entende de outro. Então, por isso que eu trago, né, essas duas figuras, né, que muita gente, eu tenho muito estagiário, né, no colégio de aplicação, e como eles não trabalham com a base da fenomenologia, quando eles chegam para ser supervisionados por mim, eles falam assim, nossa, mas o que é que você estuda, que você lê, que é tão diferente o jeito que às vezes você trata, né, as relações, a maneira como você vê. Então, acho que é isso, né, você às vezes escuta muito a respeito de alguma coisa, mas a maioria não entende, e aí eu já cheguei aqui, para vocês terem uma ideia, a ter colegas de área, né, no ensino superior, a ponto de falar para estagiário, quando eles perguntavam, né, o que é esse negócio de corporeidade? E eles simplesmente falarem que, não, isso daí não é nada não importa, né? Mas o que eu vejo muito nisso, né? É uma falta de conhecimento a respeito de algo. Então, é muito melhor a gente falar, não, eu não sei, mas a gente pode, às vezes, estudar junto, a gente pode conhecer junto, ao invés de a gente considerar algo que desperta, né, a curiosidade daquele ser informação. Ou então a gente também fica trabalhando numa perspectiva de querer aproximar o conceito de corporeidade, que é o que muitos autores fazem, de outros conhecimentos que já existem. Quando a gente faz isso, a gente já está, na verdade, anulando toda a construção de autores que tentaram trazer a importância de se perceber a corporeidade em tudo que a gente faz, né? E aí, agora eu vou, de novo, fazer um movimento com vocês para que vocês pensem, né, reflitam a respeito do que essas imagens que eu vou mostrar agora despertam em vocês. Vou passar rapidinho, aí vocês não precisam falar, só vamos pensando a respeito, né, o que cada uma desperta. E aí, nessa daqui em específico, né, eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho o quanto, às vezes, a gente, nas nossas formações, a gente é amordaçado, né, com relação a conhecimentos que a gente quer fazer, que a gente quer dialogar, né, e aí isso vai criando uma necessidade, parece que a gente pensar dentro de mecanismos, né, muito bem aproximados, muito bem colocados para fazer funcionar. E eu sou da área da educação física, né, não tem como eu fugir um pouco disso, mas eu estou falando de seres humanos, que é o que todas as áreas de vocês trabalham,
né? Isso faz com que a gente muitas vezes pense o humano enquanto uma máquina, né? Que precisa ser colocada a óleo, que precisa ser colocado, né, dentro de todas as estruturas e todos os ajustes necessários para funcionar bem. Ou quando a gente pensa para o lado da educação, né, são aqueles conhecimentos que precisam ser formatados, né, que precisam ser colocados todos no mesmo nível de lógica, né, num nível de pensamento, no nível de dar respostas, né, já prontas e acabadas, e a gente faz com que muitas vezes a gente não perceba esse ser humano que a gente está lidando, né, enquanto a gente pensa um humano enquanto uma máquina, a gente está desconsiderando toda a subjetividade que ele traz, todas as experiências, para que ele possa se mostrar enquanto corporeidade que ele é. E na educação, quando a gente formata tudo que os nossos alunos são capazes de poder perceber e ser, a gente, na verdade, está tentando criar mini pessoas como nós, né? Ou como aqueles que querem cobrar, né? Eu falo que, graças a Deus, dentro da educação básica, na educação física, a gente não sofre tanto com relação a isso. Porque, como muitas vezes a gente não dá nota, não tem conceito, a gente não segue aquele padrão deles terem que render, né? Como o mercado espera, como as notas esperam, mas os nossos colegas de profissão muitas vezes fazem isso, né, que isso está errado, né, que isso não está adequado. É claro que a gente sabe que muitas coisas realmente, né, precisam ser orientadas e direcionadas, mas muitas vezes, nessa necessidade de ter que dar uma resposta como se espera, a gente faz com que a gente tolha não só o desenvolvimento dessa criança, mas principalmente a criatividade, que é um dos aspectos que mais vai colaborar para que ele possa se tornar cognitivamente melhor, né, a nível de pensamento, a nível de formação de criticidade. Então, enquanto docente, a gente precisa parar para pensar muito nisso, né, até que ponto eu estou estimulando o meu aluno a ser criativo. E existem algumas teorias, né, que se a gente for tentar entender, elas vão, inclusive, comprovar isso, né, todo criativo é inteligente, mas nem todo inteligente é criativo. E é uma coisa que, às vezes, a gente tolhe muito na fase da educação infantil, né, no desenvolvimento ali para a pré-adolescência, é a criatividade, é a capacidade do nosso aluno ser quem ele pode ser, né? Então, são teorias que vão contribuir muito para a gente entender o quanto o sistema educacional, ele está defasado no sentido de a gente não parar para pensar que muitas práticas que a gente adota ainda hoje são de 400 anos atrás. E se a gente parar para pensar o quanto a gente evoluiu a nível de sociedade, a nível de cultura, para continuar com essas práticas, né? Então, por isso que eu sempre coloco para a gente poder despertar e pensar, né? O que eu posso fazer para mudar um pouco isso? Até que ponto isso que eu estou fazendo não está colaborando para reforçar, né, aquilo que, inclusive, eu não acredito que seja o ideal? E aí a gente precisa pensar, né, que no meio de tantas turbulências, porque é claro que eu também não culpo nunca, né, o professor que está em atuação, por isso que eu sempre investi muito em estudar formação, porque eu acho que é ali que a gente tem que despertar para essas outras questões, né, porque quando a gente está na atuação, existem diversos outros setores que nos impõem algumas questões que a gente tem que seguir, né, eu tenho muitos colegas que não são da rede federal e são públicos também, em que eles são impostos, né, a seguir alguns padrões, né, porque o documento precisa ter aquilo ali registrado, né, mas em meio a tantas dificuldades, a gente precisa começar a perceber algo que a gente possa fazer para mudar essa realidade, né, eu costumo dizer que o papel, ele aceita tudo, mas a realidade ali, a gente pode fazer alguma coisa, inclusive para nos causar melhor motivação, para que a gente possa continuar ali. Porque enquanto às vezes a gente continuar cedendo, né, ou sendo pressionados a fazer só aquilo que a gente não acredita, muitas vezes a gente vai começar a desanimar e a desistir, né, daquilo que a gente entende que é tão importante para a formação dos indivíduos. E aí, por que eu sempre destaco isso, né, porque senão a gente vai se formar enquanto docentes, né, que tem uma casca, né, somos professores, mas que está vazio por dentro, porque nada conseguiu completar, ou a gente vai para esse lado mais mecanizado, né, do sistema, em que tudo tem que cumprir, tudo tem que ser igual, quando, na verdade, em cada sala de aula, por mais que eu dê 3, né, aulas em 3 anos, né, que são os mesmos anos, mas salas diferentes, eu preciso entender que eu preciso flexibilizar, a depender de qual realidade eu estou atuando, que essa questão da mobilização para automatização não vai levar ninguém a lugar nenhum, né. E aí eu sempre destaco, né, a gente vai
despertar para isso enquanto docentes, né, para a liberdade no sentido de pensar, no sentido de fazer práticas que a gente realmente acredite que sejam condizentes e significantes para essa formação, né, que a gente está colaborando, ou a gente vai continuar, né, presos, né, dentro de uma caixinha, porque a gente teve uma formação assim, porque a gente teve uma formação enquanto docentes assim, e a gente vai continuar replicando tudo isso, né, e que fique bem claro, eu falo que é muito difícil da gente sair dessa caixa, mas eu também sei, enquanto pessoa, né, que tentou arrebentar todas essas amarras, o quanto isso é fundamental para que a gente possa continuar, inclusive, seguindo e depois tendo propriedade para poder afirmar aquilo que a gente acredita que seja importante, né? Eu falo que, assim, eu, graças a Deus, tive uma formação enquanto ser humano ali na educação básica que me mostrou uma educação física que eu acreditava que era importante. E aí eu passei para o ensino médio, vi uma educação física totalmente diferente disso, fui para o ensino superior, continuou reforçando essa educação física do ensino médio, né, que é uma educação física que parece que era valorizada só quando estava dentro da área da saúde, quando estava dentro da educação parece que não, né, não acrescentava em nada, e depois eu fui para fazer mestrado e doutorado para arrebentar de vez isso que me incomodava, né, de que se eu tive uma educação física que me mostrou que isso é importante para a minha vida, por que eu não posso ensinar isso para os meus alunos? Que foi quando eu fui buscar meios diferentes de pensar a educação física no mestrado, no doutorado, né, para continuar reafirmando isso para mim e mostrando que isso também é ciência, que isso também é válido e que isso também é contribuição para a formação dos indivíduos. Então, fácil nunca vai ser, mas a gente também precisa pensar nos aspectos que vão nos levar a pensar, né, enquanto seres humanos que vão atuar com isso, né, até as nossas aposentadorias, provavelmente, no que é importante a gente fazer para que a gente possa continuar sendo mais humanos dentro de um ambiente que ele é puramente, né, de seres que fazem isso, né, como nenhum outro ser faz, e a educação, ela é puramente humana. Se eu não conseguir ser humano num ambiente em que isso é uma essência básica desse ser, o que vai sobrar, né, para os outros? E aí, mais algumas imagens para a gente poder pensar, né, a respeito disso. O que elas vão causar na gente, quando a gente vê. Então, pode abrir agora o microfone. O que vocês estão vendo? Casal. Um casal. O que mais que esse casal tá? Pode explorar. Lembra que nunca tem resposta certa, tá? Tá sentindo a árvore, o espaço. Está contemplando, né, o espaço e também do sentimento de liberdade. Tem. Estou comemorando o Dia dos Namorados, que foi ontem, aí estou correndo, uma árvore. Tudo lindo, né? E aí, olha que interessante, quando a gente para pensar, e aí acho que a gente vai ver muito isso na educação, né? Tudo que eu trouxer aqui, eu acho que se vocês conseguirem fazer essa ponte, né, porque vocês vivenciam no dia a dia, vai ser muito válido, porque acho que vocês vão começar a perceber detalhes que às vezes passam despercebidos, mas que são fundamentais para a gente realmente compreender, né, o porquê que às vezes o sistema é do jeito que é. Essa é a figura real. E aí, o que vocês me falam? Sim, aparentemente o dono da árvore, né, a dona, chateada porque caiu todas as folhas, sujou, e os que estão ali passando na rua achando lindo, né? Me lembrou o IP aqui em Santarém. Nós temos o IP, que tem algumas cores, uma delas é amarela. Então tem um período do ano que fica lindo o IP, mas eu acho que para quem limpa o quintal, o terreno, né, devem achar ruim. Mas vocês conseguem perceber que tudo é uma maneira de ver, né? Tudo é um olhar, né? Eu ia comentar sobre isso, sobre o exemplo que você falou sobre o cubo, né? Isso. De um lado, você percebe de um outro, mas a percepção do outro é de outra maneira. É justamente essa forma como nós percebemos, que é justamente essa subjetividade que a gente vem sempre falando, né, na corporeidade. É como você olha, sua percepção. E aí a gente estava discutindo na aula passada o exemplo da Isadora Duncan, quando ela falava da dança, que ela escreveu que se fosse para ela explicar, se ela conseguisse contemplar, saber o que era a dança, ela não teria dançado, justamente porque a sensação, as sensações, o sentimento, ele é diferente, é subjetivo.
E quando você fala sobre a formação de professores, sobre esse nosso olhar, que justamente a gente não vai julgar os professores e nem dizer que a corporeidade ela vai resolver todos os problemas, ou que ela justamente porque ela tem um discurso inacabado, mas eu trago muito para a educação especial. Isso que você vem trazendo, eu consigo analisar. Eu sou professora de educação especial, inclusive eu estou aqui na sala agora, por isso que eu entrei atrasada, peço até desculpa, mas eu consigo perceber muito isso, por isso que eu fiz até uns comentários, né, desse aluno ideal, desse professor olhar esse aluno e não conseguir considerar as outras particularidades que esse aluno tem. Por exemplo, o movimento de um aluno autista. Eu, como tenho essas leituras de corporeidade, já de fenomenologia, me contribui muito para a minha prática, porque eu olho para esses gestos, esses movimentos, né, esse gesto ele tem um significado, ele tem um sentido. Não é porque esse aluno ele não consegue ficar sentado dentro da sala, que é justamente isso que a Nóbrega também fala sobre isso, né, que os alunos precisam estar imóveis para que eles possam aprender. Só um minutinho, Isabel. Oi, né? Chegou um aluno aqui. Só um minutinho, tá? Justamente isso, né? Não precisa estar imóveis para aprender. E aí, eu vou parar só um pouquinho aqui, mas é sobre isso. Muito interessante, eu vou continuar ouvindo. Esse ano, eu estava com 5 alunos com deficiência intelectual, e cada um num nível diferente, né? E aí, essa turma foi para um outro professor e falou assim, nossa, como é que você trabalhou? E eu acho que é justamente isso, né? E no começo também foi muito difícil para mim. Por quê? Porque às vezes a gente se cobra muito, né? Mas quando eu olho o que é que ele tem de necessidade, o que eu posso contribuir para diminuir essa dificuldade que ele pode ter para poder facilitar, né, para ele, para mim, eu vou começando a ver muito mais resultado do que aquele que às vezes quer ver o resultado só com relação ao conteúdo que está sendo desenvolvido, e não com a potencialidade humana que eu tenho ali junto comigo. E isso faz a gente crescer, inclusive, enquanto docentes e seres humanos. Né? Eu falo que, assim, ter atitude fenomenológica dentro da educação é libertador, né? É muito difícil porque a gente vem de bases que cobram muito resultado, trabalho, mas quando a gente passa a ver nessa perspectiva de potencial humano que todos nós temos, independente da condição econômica, né, das experiências que tiveram, a gente tem potenciais biopsicossociais para desenvolver. Quando eu começo a pegar por essa perspectiva, eu vou vendo o quanto vai sendo muito fluido para todo mundo, inclusive para o nosso estar ali, né? A gente vai vendo muito menos dificuldades. Então, é nesse aspecto. Vamos lá, então. Mais algumas figuras para a gente poder pensar, né? E aí eu questiono para vocês, né? O que essas imagens nos causam, né? Então, se a gente for parar para pensar, quando a gente sempre estuda algo pensando na busca da verdade, a gente está buscando um caminho do dogmatismo, que é a imposição de algo como certo ou errado. Então, aí eu falo que a gente já errou muito, né? E aí a liberdade, ela tá onde, né? Justamente em a gente estudar e a gente parar para perceber que a gente tem sempre cada vez mais coisas para poder aprender. E aí isso é entender que a gente nunca vai chegar num fim, mas a gente vai chegar em conhecimentos e caminhos que vão complementar sempre a nossa caminhada, né? E aí, com relação aos ensinos dos conteúdos na escola, vamos pensar aí todos, né, de todas as áreas, o tanto que é interessante, né? A educação, ela é um meio da gente trabalhar para a formação humana, né? E disso a gente não tem como fugir. E a gente, às vezes, está muito preocupado com os procedimentos, né? O como o aluno tem que fazer algo, né? Junto com os procedimentos, a gente também está muito focado nos conceitos e fatos, né? Isso é assim, isso é essa definição. Então, muitas vezes a educação sempre esteve focada nesses dois aspectos, né? Só que a gente precisa pensar que a gente já está num tempo em que o corpo ele é plural, e isso não tem como fugir, né? Não dá mais para a gente voltar lá atrás e entender que o corpo, né, é algo que abarca a mente, não. Tudo isso é corporeidade, né? E eu não posso entender ele por um único aspecto ou dois, né? Eu tenho que tentar entender, explicar e vivenciar o corpo como ele demanda, com essa pluralidade de enfoques e de ideias. Então, se eu for parar para pensar, na verdade, os conteúdos de ensino na escola deveriam abarcar tudo isso daqui. Quando eu penso em ensinar algo dentro da escola, eu preciso trabalhar com conceitos e fatos, com os procedimentos, que é o que a gente já trabalhava, mas principalmente eu preciso trazer a noção do que isso significa como normas
e atitudes que esse ser humano vai ter com relação a esse conhecimento, e principalmente com relação aos princípios éticos e de valores que todos nós temos e vivemos a partir deles, né? Então, isso deveria contemplar todo e qualquer ensino de toda e qualquer área quando a gente pensa em educação. Mas a gente continua mesmo focando ou só em conceitos e fatos, tem algumas áreas que, infelizmente, focam muito só nisso, né? Outras associam isso no como fazer, mas esquecem principalmente o que dá a essência, para a gente continuar, inclusive, motivada a pensar, a estudar, né? Esses dias a minha filha chegou em casa e falou assim, eu odeio escola, porque todo dia é só tarefa. E aí, isso é um sentimento que eu preciso valorizar, mas ao mesmo tempo eu preciso mostrar, mas isso é porque você está sendo cobrada num sentido de que você está tendo capacidade de fazer. Então, sabe, tentar trabalhar com essa questão de valorizar o que é, né, sensível para esse ser humano, mas mostrar para ele que enquanto ele levar, né, essa força do que às vezes revolta, né, porque é cansativo mesmo, para ver, né, uma criança, ela quer o quê? Ela quer ser livre, ela quer brincar, e muitas vezes ela é imposta em colocar algumas coisas que ela tem que fazer, sendo que ela para pensar, nossa, mas eu já passei a tarde inteira pensando nisso, aí eu tenho que chegar em casa ainda, né, então, assim, é tentar, às vezes, mostrar para ela que ela tem que virar um pouquinho esse cubo, ou que ela tem que virar um pouquinho a faceta desse ser que ela está mostrando, e despender energia para aquilo que vai ajudar ela a continuar seguindo, continuar evoluindo, né? É fácil? Não é. Mas são cobranças que eles vão ter e que eles precisam entender que isso é que vai dar um dia liberdade para que eles possam ser quem eles querem, né? É difícil, porque eu falo que aí chegou ali, né? Final do ensino fundamental e ensino médio, a gente só tem cobrança, né? Mas eu costumo dizer que foi, inclusive, a base da educação básica ali, na educação infantil, primeiros anos do ensino fundamental, né, até o finalzinho, é que me proporcionou entender que tudo que eu estava fazendo era em favor do que eu precisava ser, né, mas quantos não têm esse olhar? Por quê? Porque os princípios e valores, as normas e atitudes sempre foram deixadas de lado de todo o conhecimento que a gente passa ali, né, mais de 1/3, 2/3 da nossa vida, né, obrigados a ter que seguir e fazer para, vamos dizer assim, né, ser alguém na sociedade. Então, se a gente não começar a fazer isso, principalmente com a nossa geração atual, que valoriza muito isso, né, do ser, né, do sentir, do estar, do perceber, a gente vai perder cada vez mais alunos dentro dos nossos ambientes educacionais. Se a gente for parar para pensar nas taxas de evasão que a gente tem hoje, né, isso se dá muito por esse distanciamento do sentido e significado que a escola está tendo para esses seres. E o que enquanto docentes, nós podemos fazer para mudar isso? Eu costumo dizer que, primeiramente, é entender as corporeidades que estão ali. Sem isso, a gente não vai conseguir caminhar para lugar nenhum, né? E as aulas, né, na escola, o que a gente tem para poder falar nisso, né? Muitas vezes, os temas nas aulas se relacionam com a preferência dos professores, então, de novo, o professor, ele é o foco do sistema, né, não o aluno. Não são pensadas as necessidades dos estudantes para a formação humana, seja para ela humana ou profissional, e a perda de sentido e significado das áreas, dos conteúdos e dos temas das aulas para esses estudantes, né? E aí, eu gosto muito desse conceito, né, a Fran, acho que já viu muitas vezes a gente falando no corpo sobre isso, né, que é o de técnica, né? A técnica, ela não está só, né, em área de conhecimento que cobra um como fazer, né, algo, né, com esse corpo que a gente analisa de uma maneira muito distante, né, do ser. A técnica, ela está presente em tudo. E eu gosto muito desse conceito do Jorge Olímpio Bento, que é com relação à técnica. O que ele vai falar da técnica, né? Sim, a técnica, ela é difícil, né, mas com ela, né, o resto é fácil. Por quê? Porque a técnica, ela é uma condição acrescida e aumentativa. Ela não serve apenas à eficácia, ela transporta para a leveza, a elegância, a simplicidade, para a admiração e o espanto, para o engenho e a expressão do encanto. Sem ela não se escrevem poemas, não se compõem melodias, não se executam obras de artes, não se marcam gols, não se conseguem cestas e pontos, não se pode ser bom em nenhum ofício ou mistério. A arte, a qualidade, o ritmo, a harmonia e a perfeição implicam tecnicidade. Sem a técnica não há estética, de coisa alguma. E a ética fica deficitária e manca. Enfim, sem técnica não logramos ser verdadeiramente humanos, nem no corpo e nem na alma. Então, a técnica, ela está presente em tudo, né? Só que ela não é só a execução de um movimento que eu estou analisando ali biomecanicamente ou com todos os cálculos específicos. Ela é aquilo ali, mas esse ser que faz, ele tem muito mais coisas do que simplesmente, né, aprimorar um gesto,
né? Então, se eu não consigo ver algo, né, uma técnica, um movimento, a motricidade humana de uma maneira mais ampla, eu simplesmente vou estar cobrando resultado, eu simplesmente vou estar cobrando, né, aquele ponto final e desconsiderando todo o processo para se chegar ali. E aí, com relação à pedagogia e o ensino, eu preciso pensar, né, que a gente sempre tem uma busca incessante pelo aprender dentro do ambiente educacional, né, que vai ajudar a gente a entender que isso vai garantir a permanência do indivíduo dentro do sistema educacional. Só que a pedagogia e a técnica, né, elas juntas, elas vão nos ensinar a arte de aprender e de ensinar. É uma coisa que eu sempre falo, né, a gente fala só em aprender, 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 mas a gente esquece que o aprender, ele nunca está dissociado do ensinar. Né, o resultado do aprender dos meus alunos diz muito, principalmente com relação ao meu ensinar. Eu falo que as avaliações, elas servem muito mais de meio para que eu possa entender como eu ensino do que para ver a nota do meu aluno, né? Porque antes desse aprender, teve um ensinar que está ali junto. E aí, isso é que vai causando transformações da criatura humana. O professor que ele não entende que ele também precisa flexibilizar e transformar o que ele faz, ele está fadado ao fracasso, porque ele sempre vai ver só erro no aluno, né? Quando ele começa a ver o que os alunos estão mostrando para ele a partir desse aprender que ele enxerga, mas com relação ao ensino que ele desenvolve, a gente consegue ampliar muito mais esse processo de ensino e aprendizagem, e das potencialidades e dos resultados que no final lá eu vou querer ver, que vão ser muito mais significativos. E aí, né, e a pedagogia muitas vezes dentro do sistema educacional está contra o ensino, parece, né, a gente vê muito isso em áreas que tem bacharelado e licenciatura, né, parece que quem é do bacharelado é averso à pedagogia, sendo que enquanto docentes, independente do nível que a gente esteja, todos nós precisamos lidar com pedagogia, né, porque a pedagogia é o quê, né, a forma correta de se chegar a esse resultado do ensino, independente de qual escolha que eu faço. Então, se eu não parar para pensar que todos nós precisamos ter noções básicas da pedagogia, da didática, para poder trabalhar e chegar a esse aluno, né, eu estou desconsiderando o meu ofício ali, né. Então, a gente escuta, às vezes, muito isso, né, em cursos, né, não, o bacharelado não precisa ter essas noções de didática e pedagogia. Eu falo muito isso para os meus estagiários, que às vezes estão cumprindo o estágio na licenciatura da escola, mas que estão trabalhando na academia. Eu falo, você tem que ter pedagogia de ensino para ensinar o seu aluno a sentar num aparelho e fazer um exercício corretamente, porque senão ele nunca vai te entender. Ele nunca vai entender o que ele está fazendo ali, né? E a mesma coisa vale para quem está nos outros campos. Quanto mais a gente consegue entender como que é esse desenvolvimento, essa formação humana, mais a gente vai compreender essas variações, inclusive que a nossa colega trouxe aqui, né, das diferenças que existem em sala de aula. Então, por que o aluno está se comportando assim? Eu lembro quando eu dava disciplina de educação física e deficiência na faculdade, uma vez um aluno falou, por que na sua matéria eu tenho que saber sistema fisiológico de entender, né, como que a pessoa escuta? Eu falei, porque é a partir daí que você vai entender a deficiência auditiva. Porque se você não compreende o processo como ele deveria ser, você não vai compreender o que é que a deficiência vai causar nesse ser. Então, é isso, sabe? É aquela questão de não desconsiderar nada quando a gente trabalha com esse ser que ele é uno, né? E aí, se eu não parar para pensar nessa questão de que a pedagogia precisa estar sempre próxima, né, do ensino, eu vou ter sempre uma educação performada de uma descontextualização dos aspectos socioculturais, né, que vai utilizar a educação como um instrumento de manipulação e alienação dos alunos, né, e que vai gerar um ciclo vicioso de reprodução de valores que podem ser positivos ou negativos, que vão estar vigentes na nossa sociedade, né, e o resultado eu acho que todo mundo está vendo, né, principalmente nos contextos atuais, né. Então, a gente precisa pensar o quê? Que só vai haver interesse e participação se as propostas das atividades tiverem significado para toda a área de conhecimento. E eu partilho muito com colegas meus de outras áreas de conhecimento, o quanto eles começam a mudar, às vezes, essas condutas, eles começam a ver mais vontade de estar ali e aprender desse aluno, porque a gente consegue, enquanto docente, passar esse sentido de significado a partir das nossas atitudes em sala de aula, né? Ao sentirem prazer na prática dessas atividades, os alunos vão poder incorporar esses conhecimentos, né, revelados nas aulas, e só assim vão dar importância para eles. Então, quando a gente pensa em educação e formação docente, a gente precisa parar e pensar numa questão, né, professores, ao buscar novas possibilidades,
Eles estão pensando em novos conteúdos e temas? Ou eles estão pensando em novos métodos e metodologias? Será que isso é suficiente, né? Eles estão pensando na flexibilidade, na elaboração e aplicação dos planos, né? Com os objetivos voltados para as necessidades do aluno? Porque se a gente parar para pensar, a educação devia ter como foco o aluno, e do aluno partir todas as outras coisas. Mas muitas vezes a gente cria programas, né, métodos que estão fora desse olhar para o aluno e que precisam o quê? Cair em cima do aluno e dar certo. Por isso que não dá, né? Eu falo que a gente sempre vai criar muito método diferente que não vai dar certo. Por quê? Porque eu não estou focando primeiro do aluno e partindo para esse método. A participação e respeito às ideias e opiniões dos alunos é considerada? Isso é outro aspecto importante, né? A gente escutar, a gente ter a capacidade de escuta dentro de sala de aula e entender o que esse nosso aluno está querendo aprender, né? Como ele está querendo aprender. Isso é muito importante para a gente poder mudar também as nossas práticas. E a busca pela correspondência das motivações, interesses e potencialidades de cada indivíduo está sendo considerada quando a gente pensa na educação? Quando a gente pensa em novas possibilidades? E aí ficam algumas reflexões a respeito dessa ressignificação, né? E Morin já vem falando muito isso, né, ao longo de décadas aí, né, que ele trabalha com a educação. Que a educação, ela não pode se resumir a especificidades, nem das áreas de conhecimento, nem dessas especializações que as têm composto nos últimos tempos, né? Muitas vezes, a gente, dentro de uma grande área, a gente quer achar que aquela área se finda só na especificidade de conhecimento que eu estudo. Quando, na verdade, é claro que eu tenho que focar, mas eu tenho que entender como que essa especificidade contribui para essa área como um todo. E aí, né, eu trago muitas questões, né, que existia um momento, né, infelizmente, que todos nós vivenciamos alguns anos atrás, né, em que a gente precisou perceber mais esse lado humano, que na verdade devia ser a essência da gente olhar um para o outro, né, e conseguir já identificar, né. E eu gosto muito dessa figura porque eu acho que ela mostra isso, né, que num instante o planeta convocou todos nós a sermos mais humanos, né, o ser humano a ser humano. Então, é muito forte quando a gente para pensar nisso, né? O que é o ser humano, né? Muitas vezes a gente não é, né? A gente lida com algumas questões que são totalmente desumanas, como se fossem números, como se fossem, né, coisas passageiras, e é isso que vai perdendo a identidade de parar e perceber as corporeidades que nós somos e que estão em volta de nós. E aí, para além, né, da pandemia, o que eu acho que a gente precisa pensar é o quê, né? Para que a educação tenha perspectiva de compreensão, e não só de análise, né, não só de identificação de dados, né, a gente precisa compreender, perceber, interpretar, né, é preciso que todos os docentes que nela estão inseridos entendam a corporeidade como atitude pedagógica, né, capaz de transformar o processo de ensino e aprendizagem. Então, não tenho que cobrar do meu aluno isso, eu tenho que ser isso, né. E aí, a Marina Marcondes Machado, ela sempre fala, né, que saber a corporeidade, né, só é possível quando eu vivencio ela. E isso é uma coisa que, ao longo de todos os meus estudos, eu venho vendo isso. Não adianta eu só estudar sobre, eu preciso vivenciar isso que eu estudo, né, porque senão sempre vai estar tudo muito distante. Aquele famoso, eu sou muito boa para falar, mas no fazer está muito distante. E eu vejo muitas vezes alguns colegas que estão muito arraigados ainda nessa questão, né, mas eu não vejo diferença quando você fala que você é de uma base diferente. Mas é engraçado, todos os meus alunos estagiários veem. Mas por quê? Porque muitas vezes os meus colegas, eles estão cobrando de mim um conceito findado, uma resposta. Porque o sujeito tem que ser assim. Não é assim que funciona, né? São nas atitudes, né, na questão ali do dia a dia, que a gente vai vendo essa diferença de alguém que estuda e acredita que isso é importante porque vivencia isso, e daquele outro que às vezes estuda e acredita, mas que ele quer um jeito de aplicar, ele quer um método, né, que milagrosamente traga respostas prontas para aquilo que o docente precisa ser. E aí eu costumo dizer, né, que a escolha é de cada um, de que lado que você vai estar, né? Muitas vezes do lado que acha tudo só difícil, que reclama, ou desse outro lado que quer perspectivar e que quer ser muitas vezes isso que te incomoda lá dentro e que você quer ser desse jeito, né, e arrebentar essas amarras que às vezes ficam fazendo você se padronizar, né, para ser aceito num sistema. Por quê? Porque a gente fala isso, né, que a escolha é sua? Porque o fenômeno, ele pode ser visto de diferentes perspectivas, né, um mesmo fenômeno. Então, se vocês pararem para olhar essa imagem aí,
Se você olhar ela de um lado, você vai ver o fenômeno de um jeito. Se você olhar ela de outro, você vai ver o mesmo fenômeno de outro jeito, né? E tudo isso é muito importante. Todo mundo conseguiu ver o 3 e o 4 aí? Olhando de um lado e de outro? Sim. Então, tá bom. Então, vamos lá, né? Tem essa citação de Merleau-Ponty, que eu costumo dizer que ela talvez seja a que mais faça a gente pensar, né? Que a máquina, ela funciona, o corpo vive. Se a gente compreender, né, isso, a gente já vai estar galgando caminhos muito diferentes dentro da educação, né? Uma coisa é saber funcionar, mas o que funciona lá, a gente tem que lembrar que todas as máquinas e aparelhos que a gente tem dentro de casa, a gente tem um botãozinho que liga e desliga, né? O ser humano não é assim. Então, eu preciso aprender a entender esse ser humano enquanto ser existente, vivente, né? Desde que nasce, até quando vai morrer. Porque se eu ficar brincando de ligar e desligar, eu vou perder a essência básica dessa corporeidade, que é o que faz, inclusive, com que eu perceba ela no mundo. E aí, né, o que é que você vê na escola? Então, eu vou passar mais algumas imagens para a gente parar e refletir sobre os sistemas educacionais, para a gente ver o quanto a gente ainda precisa reforçar algumas questões e, às vezes, quebrar algumas barreiras para a gente poder perceber tudo isso que a gente acredita que seja importante dentro da educação. Né? Que corpos e corporeidades vocês percebem nas escolas que vocês estão, né? Ou nas faculdades, né? Porque eu falo que aluno é aluno em qualquer lugar, né? Você vê isso que eu vou passar? Essa foi uma nuvem que foi criada, né? No meu doutorado todo, eu fiz análise por meio de estruturas, né? Que pudessem ser mais representativas a nível abstrato mesmo, que cada um pudesse olhar e identificar alguma coisa. Então, muitas das minhas apresentações de resultados foram feitas por meio de nuvem de palavras, né? Ou de ramificação dessas palavras, que é o que foi gerando os conceitos que os professores que participaram do curso que eu dei deram. Então, isso daqui foi feito com um grupo que eu fiz, antes de eu fazer a pesquisa mesmo do meu doutorado, com alunos de pedagogia. E olha que interessante, eu perguntei para eles, né, o que é corpo e corporeidade para vocês? E olha o que foi o foco, né, numa nuvem de palavras, sempre a palavra que está maior e no meio, ela foi o centro e o reforço das respostas dadas, né? Movimento. Olha que interessante, né? E o que mais a gente cobra de um aluno dentro de sala de aula ou da escola é o quê? Que ele fique estático. Então, olha a contradição. E aí, né, quando a gente cobra, né, se você tá vendo isso, né, que é movimento, é fluidez, é sentimento, né, é afeto, é relação dentro da escola, a gente está querendo cobrar essa resposta que muitos dos pedagogos que participaram dessa palestra que eu dei, deram nessa resposta, né? Mas o que muitas vezes a gente vê, né? É essa figura que está em preto e branco, né? É a imposição, é o estático, é que você não pode falar, você não pode conversar, você tem que seguir um padrão, né? E aí eu pergunto, o que é você nessa educação enquanto docente? É aquele docente que quer puxar o aluno para estar próximo, que eu falo que não tem coisa mais maravilhosa, é a gente ver o aluno caminhando junto com a gente, né? Do que a gente ter que ficar arrastando, obrigando a fazer. Ou a gente quer continuar nesse sistema, né, de colocar coisas para que eles possam encher a cabeça, sem sentido e significado, né, que a gente sabe que o mercado de trabalho cobra muito, os vestibulares cobram muito, né, mas o que isso depois vai significar? Eu vejo muito isso, né, alunos que foram cobrados desde muito cedo, inclusive por familiares, de quando chegam nas faculdades, começar uma, abandonar a outra, começar a outra, abandonar, ou seja, ele não consegue se identificar em lugar nenhum. Porque muitas vezes ele foi imposto a fazer aquilo ali. E às vezes aquele que, era o bagunceiro, que não sei o que tem, mas é inteligente na hora da prova, mas nossa, não dá sossego, geralmente voltam e falam, nossa, eu tô tão feliz onde que eu tô. Então, assim, são coisas que a gente precisa, enquanto profissionais dessa área, parar e pensar, né? Que caminhos que a gente realmente está reforçando e ajudando a contribuir para a nossa sociedade. E essa foi uma outra nuvem de palavras que foi criada quando eu perguntei para os professores que participaram aí, sim, da minha pesquisa de doutorado, que é você na educação, quando eles estavam quase terminando o curso, né, porque eu dei um curso de 30 horas para eles, né, de teoria, prática, né,
de diversas trocas de experiências, e aí eu pedi para eles responderem. E aí a maioria trouxe essa questão, né, depois de passarem por tudo isso, que eles são mediadores, e eu acho que é isso, né, a gente, enquanto docente, a gente precisa muito se colocar nessa situação, né, eu medio o conhecimento, eu ajudo esse aluno a construir caminhos para que ele possa chegar naquilo que vai ter sentido e significado, eu não imponho esse conhecimento, porque senão não vai ter sentido e significado, vai ter decoreba, né, vai ter um resultado que eu preciso para poder tirar na prova, mas aquilo ali vai ser esquecido, não vai ser levado, né. E aí, para a gente poder refletir, né, as escolas antigamente como eram, e aí é que a gente vai evoluindo, né, vão passando séculos, e séculos, né, e séculos, e como eu falei para vocês, né, a escola mudou a cor, né, mas olha o padrão. Essas fotos são de mais ou menos 300, 400, né, anos, se a gente for parar para pensar. E aí evolui mais um centenário ou dois, e aí evolui para mais ou menos o século passado, que muitos de nós vivenciamos, e agora? A gente continua nas mesmas estruturas, né? E aí eu costumo dizer que dentro da escola a gente precisa trabalhar numa perspectiva de vivenciar e adquirir experiências com as relações. E eu vou falar rapidamente de um projeto que a gente fez na escola, com esse aluno que eu falei para vocês lá no comecinho, que ele defendeu o primeiro TCC em mais de 35 anos de curso de educação física baseado na fenomenologia. Ele participou de 3 programas de bolsa de graduação comigo, né, então eu era da educação básica, mas eu supervisionava ele, e aí a gente pesquisou sobre rotas de acesso ao conhecimento, que é uma teoria que vem de um pesquisador, que ele é da área cognitivista, né, mas tudo dele é muito pedagógico, que é o Howard Gardner, que é o criador das inteligências múltiplas. E aí, a gente fez uma teoria dele, que não é das inteligências múltiplas, apesar de todo mundo achar que sim, que chama de rotas de acesso à aprendizagem, que é justamente descobrir como o aluno aprende, né? E aí, o que a gente fez? A gente investigou alunos, né, do primeiro ao terceiro ano de ensino fundamental durante mais ou menos 3 meses. Então, a gente foi identificar como esses alunos aprendem, mas para a gente poder identificar isso, lembra que eu falei que o ensino e a aprendizagem não estão dissociados? Eu também preciso observar o professor, né? Então, dentro dessas rotas de acesso, que também se aproximam muito das inteligências múltiplas que ele traz, a gente tentou identificar o que mais está presente dentro da sala de aula, né? E aí, o que é que esse meu aluno tinha que fazer em todas essas observações, com professores diferentes, com faixas etárias diferentes, né, com turmas diferentes, né? A partir da observação desse ensino-aprendizagem do professor, em que a maneira dele de ensinar se aproximava dessas rotas de acesso à aprendizagem. E aí, esses aqui são alguns estudos que a gente publicou com relação a essas pesquisas, e o que é que ele identificou? Por exemplo, na educação física, né? Ele identificou que, no primeiro ano, a rota que mais era acessada era social, ou seja, o professor preocupava muito com essa questão, né, das relações, né, em grupo. No segundo ano, que mais se aproximava era a mão da massa, é aquela que o aluno precisa fazer, precisa experienciar, né? E do terceiro ano, a que mais se aproximava também era a mão da massa, mas com um aumento maior das questões lógicas. Olha a questão de como a gente, enquanto docente, vai mudando de acordo com a cobrança, inclusive, né, das outras áreas, né, da questão da cognição, da questão, né, de raciocínio lógico-matemático. Então, são coisas para a gente pensar. E nas outras disciplinas, o que foi identificado? Pra vocês terem uma ideia, né? Língua portuguesa teve mais ênfase na narrativa, ou seja, o professor mais falava e o aluno tinha que aprender a partir desse estímulo. Geografia, quase que 100% dos aspectos sociais e de mão na massa, né? Com muito ainda narrativo, quase nada lógico. História, muito narrativo, muito social, né? Muito pouco mão na massa, ou seja, né? Quase não existia essa questão de inserir o aluno nesse conhecimento, né? Dele vivenciar o sentido e significado da contextualização, dele estar aprendendo aquilo ali para o que ele é hoje, né? E muito lógico matemática, em história, pensa. Matemática, né? Olha que legal. Pouco lógico matemático, muito social, né? E
pouco narrativo. Vocês vão ver que o percentual ele não dá 100% porque foi por aproximação. Então, a gente não quis chegar a nenhum desses conceitos para ter, até porque se vocês analisarem, em todos foi identificado só 4 rotas, e existem 7. Ou seja, inclusive 3 rotas de acesso não são nem acessadas pelos alunos. Artes, a gente tem um equilíbrio maior entre tudo, e aí é onde eu paro para a gente poder pensar, né, que são áreas que geralmente cobram muito essa questão do subjetivo e o objetivo muito junto, né? Ciências, teve muita questão narrativa e um equilíbrio maior entre 2 das que foram identificadas, e educação física também esse equilíbrio maior e mais dispersão, mas também não acessou 3 das rotas. O que a gente tentou mostrar com isso, né? Que o professor, muitas vezes, ele se apega a um jeito de ensinar, e o aluno é que tem que se adaptar a isso. Quando, na verdade, a teoria de rotas ensina que o quê? Não somos nós que acessamos as rotas dos nossos alunos, mas são eles a partir do estímulo que a gente dá. E aí, olha uma coisa interessante, se vocês nunca observaram isso, mas parem para observar. Quando a gente ensina de um mesmo jeito, a gente prioriza alunos que aprendem melhor desse jeito que a gente ensina. Por isso que em salas de aula a gente tem muito aluno que tem dificuldade, às vezes, de aprender com um professor que ensina, às vezes, só daquele jeito. Quando a gente tem na sala de aula, né, professores que tentam ensinar de maneiras diferentes, a gente acaba abarcando mais grupos diferenciados dentro de uma mesma sala de aula. Por isso que, na maioria das escolas, não sei como que é a realidade de vocês, mas aqui é muito comum isso, as maiores dificuldades são em português e matemática. Por quê? Porque só aqueles alunos que têm facilidade na rota de acesso narrativa e lógico-matemática que conseguem ir para frente. Os outros que têm mais facilidade nas outras rotas, eles não conseguem acessar esse conhecimento. E isso a teoria conseguiu comprovar para a gente nos nossos estudos. Então, é um convite para a gente, enquanto professores, pensar na flexibilização e na variação da maneira de ensinar para os nossos alunos. Vocês que estão desenvolvendo pesquisas aí de doutorado, precisam muito se apegar a essas questões, né? A gente continua ensinando muito de um mesmo jeito de séculos e séculos atrás, né? Só que os nossos alunos mudaram, né? As corporeidades que estão presentes na nossa sociedade hoje são muito diferentes das de 400 anos atrás. Então, a gente também precisa flexibilizar essa nossa maneira de ensinar. E aí, só para a gente poder finalizar, eu queria trazer esse trechinho aqui de um documentário, que para quem não viu, eu recomendo muito, né, que chama Educação Proibida. Ele é um documentário que foi feito com diversos educadores do mundo inteiro, né, em que eles foram falar sobre por que os nossos alunos têm essa dificuldade de estar no sistema educacional. E apesar de ser um documentário mais antigo, ele é muito atual, assim como todas as questões educacionais, tá? E eu queria que vocês prestassem atenção no que esses professores falam, né, já mais para o finalzinho do vídeo. A tarefa da educação é tão complexa que uno solo não lo pode fazer. Esto es un trabajo en equipo. Una educación verdaderamente democrática confía en que los niños decidan sobre su aprendizaje, en que los padres sean libres de decidir y participar en la educación de sus hijos, y en que los maestros elijan qué camino desean tomar en cada aula, en cada escuela. Solo de esa manera nos aseguramos que la educación responda directamente a las necesidades de cada persona, familia y comunidad. De esta manera, no hay una receta perfecta, un método para todos, sino tantas propuestas como experiencias libres y autónomas existan. A mí, como profesor, mucha gente me pregunta, amigos, amigas, ¿cuál es la mejor escuela? ¿Cuál es el mejor modelo? Y yo simplemente les digo, mire, donde hay amor, hay respeto. Y donde hay respeto, hay la posibilidad de crear, porque hay diálogo. Entonces, una institución donde se pueda realmente amar al otro. Y amar quiere decir aceptarlo en su diferencia. Donde hay amor, hay respeto. Muchas de estas propuestas pedagógicas iniciaron allí y desde allí construyeron una discursividad muy coherente. Pero a mi modo de ver cometieron el error que es muy común en nosotros los seres humanos. Creyeron que habían encontrado la verdad. Lo importante no es inventar otras pedagogías y otra y otra y otra, sino adecuar la pedagogía al momento cultural, a ese grupo de niños, a ese grupo de docentes
y entonces vamos a gozar la pedagogía. Tiene que seguir sus instintos y no quedarse en lo que se ha venido haciendo, simplemente por no romper la inercia. La tarea. Bom, né, então acho que o vídeo diz muito, né, sobre isso que a gente tentou dialogar aqui, né, que a gente precisa repensar, né, e eu sempre, quando eu sou convidada a falar um pouquinho sobre essas questões, eu falo que eu venho muito mais no sentido de tentar trazer mais perguntas para que vocês possam, nas reflexões de vocês, responderem, do que respostas, né, porque eu acho que essa é a função também da fenomenologia, né. E aí algumas considerações, né, escolas novas, né, tem professores novos, educação velha, né, tem conhecimentos incompletos, antigos e ultrapassados, né, e a formação, ela está muitas vezes sem inovação e dependente sempre de receitas e modelos prontos. E aí Paulo Freire sempre dizia, né, que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua produção ou sua construção, que quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina a aprender. Isso tinha que ser um conceito básico de todo professor, né, eu sempre estou aprendendo com todos os meus alunos, todos os dias, toda semana, e é isso que me motiva a tentar ensinar de maneiras diferentes para eu continuar, inclusive, sendo alimentada por esse sentimento de estar aprendendo constantemente. E aí, né, tem um texto que eu acho que a Fran já deve ter trago para vocês, que é do Corporeidade, é do Wagner, né, que eu queria só destacar alguns trechos, né, que corporeidade é voltar os sentidos para sentir a vida, em olhar o belo e respeitar o não tão belo, né, que é buscar silenciar ou pelo menos não gritar nos momentos de exacerbação da racionalidade e do confronto, que é tornar a vida mais saborosa, e daí transformar sabor em saber, que é buscar transcendência em todas as formas e possibilidades, quer individualmente quanto coletivamente, que é ser mais, né, que é sempre viver a corporeidade, é sempre ir ao encontro do outro, do mundo e de si mesmo. Que é tema de discussões científicas, sim, e vamos continuar lutando para isso, apesar de muitos tentarem dizer que não, né? Realizadas com radicalidade, com rigor, de forma contextualizada, mas sem separar corpo para depois tentar juntar, né? Que é transformar teorias em dogma, sem transformar teorias em dogmas, né? Pois, enquanto elas estão abertas a possíveis reformulações, estes são sinônimos de regras imutáveis a serem seguidas, justificando tudo e, às vezes, até a ausência da própria corporeidade. É sinal de presentidade no mundo, né? Corporeidade sou eu, são vocês, somos todos nós, seres humanos carentes, e por isso mesmo dotados de movimento para a superação das nossas carências. Corporeidade somos nós na íntima relação com o mundo, pois um sem o outro são inconcebíveis. E corporeidade não é tema que vai salvar o mundo, lembrando sempre disso, né? É um ser vivente exercitando sua motricidade. Não é um conceito, é um estilo, nem um estilo de vida, né? Na busca de superar, é um estilo de vida na busca de superação. Enfim, corporeidade e é o que vocês quiserem que seja, né? Isso aqui é só um registro, né, do curso que eu fiz, né, com os professores. Isso daqui foi o momento final, em que a gente leu esse texto, né, em que cada um leu um trecho desse texto e foi parando para pensar, né, e aí quando eu fui vendo a carinha deles, né, lá assim, e aí alguns falaram para mim, nossa, eu tô borbulhando por dentro, porque você trouxe muitas perguntas que eu nunca tinha parado para pensar, né, eu falei, ai, que bom, essa era a função, né. E aí, mais um trechinho eu deixo para vocês, né, de que com verdadeiro pessimismo a gente pode sempre escrever contra a educação, mas o otimismo, ele é imprescindível para exercer. Os pessimistas, eles podem ser bons domadores, mas não são bons professores, né. E aí, eu sempre destaco para vocês, né, que são vocês na educação, né, tarefa de cada um a gente construir, que professor que a gente quer ser, né, que ser humano que a gente quer estar ali sendo, né. Eu achei muito interessante essa foto, né, do lado direito, porque traz um pouco da questão da fenomenologia, né, Russell fala muito isso, né, que a fenomenologia, ela não permite voos rasantes, ela permite mergulhos muito profundos, e eu acho que essa foto, né, ela traz muito isso, né, a fenomenologia, ela
obrigue a gente a mergulhar para dentro da gente, para que a gente possa realmente mostrar para os outros e para o mundo aquilo que a gente quer ser, né? E aí, quais são as perspectivas, né? Isso aqui é de um texto que eu, o Wagner e a Vilma, a gente publicou sobre corpo, corporeidade, alguns caminhos para a educação, né, em que a gente refletiu e trouxe que, para que um dia o ser humano possa entender melhor a si mesmo, diversas dicotomias construídas em todos esses anos de vivência e facticidade, configuradas como culto inteligente, precisam ser extintas ou, no mínimo, superadas, pois assim caminharíamos para um conhecimento mais próximo do ser integral, que não se decompõe e que por isso mesmo não se permite um conhecimento por partes, mas sim um corpo que vive e existe no mundo. Existir exige de todos nós permanentes transformações de valores e contínuo ato de movimentar, buscando nossa transcendência. E aí algumas referências eu deixo, né, acho que vocês já devem ter estudado a Fenomenologia da Percepção, né, é um livro muito importante para a gente que é da educação, aprofundar sobre esses conceitos de corpo, corporeidade, né. Recomendo muito, né, a Concepção Fenomenológica da Educação, que é do Antônio Muniz de Rezende, é um livro muito gostoso de ler, né, Merleau-Ponty Educação, da Marina Marcondes Machado, que também são livros, assim, que ajudam muito a gente a compreender melhor os nossos sentidos e significados enquanto, né, docentes na educação. Para quem é da educação física, mas também para quem não é, né, eu recomendo essa coleção em laranja, que é baseada em conceitos e na teoria da fenomenologia e corporeidade, mas que traz diversas ideias para a gente trabalhar nos diferentes níveis da educação básica, né, com os nossos alunos. E o outro, de o que e como ensinar a educação física, também recomendo, mesmo para quem não seja da educação física, porque ele traz muita teoria de autores que são da educação e que reafirmaram, né, sobre a necessidade da gente pensar a educação de uma maneira diferente, né, então são todos livros aí que vocês podem acessar. Esse livro, O Homem Máquina, né, também recomendo muito, porque eu acho que a gente trabalha muito com alguns aspectos relacionados à educação, mas que a gente também precisa olhar para diferentes áreas, né, e esses dois textos aqui, né, são textos que a gente estuda muito, né, esse texto do Corpo à Corporeidade, uma possibilidade educativa, a gente teve até a felicidade dele ser trabalhado em uma pós-graduação, para poder discutir um pouquinho sobre a fenomenologia e a corporeidade, né, no aspecto educacional. E esse corporeidade, uma base epistemológica para a ação da educação física, também a gente recomenda muito, porque ele vai trazer um pouquinho dessa questão da importância da base epistemológica para a formação de docentes, né. E é isso, agradeço muito a vocês pela oportunidade, espero que vocês tenham aproveitado, espero que eu tenha, né, instigado vocês aí a pensar um pouquinho a respeito do tema, né, e acho que a gente tem um tempinho aí para poder conversar. Bom, pessoal, quem desejar fazer alguma pergunta, né, parabéns, Kelly, muito obrigada, palavras muito pertinentes, uma abordagem diferenciada, né, até mesmo você percebe que foge desse tecnicismo de como falar, como palestrar, como ensinar uma temática. Então, a Kelly, quando traz imagens, vídeos, essa dinâmica para expor a temática, isso já mostra aí que a corporeidade, a fenomenologia, já teve um impacto nessa maneira dela ensinar. E eu acredito que também nos ensina a fazer da mesma maneira. Bom, está aberto, inclusive já coloquei o link da frequência, quem desejar também fazer alguns apontamentos ou perguntas, esse seria o momento. E eu acredito que eu posso ser a primeira a perguntar, Kelly. Quando você traz a pergunta, que é corpo para você? Quando você lá também, agora ao final, o que é educação? O que é professor de educação? Algo assim? Esqueci agora a pergunta certinho. Mas você começa sem o artigo O antes. Então, o que isso torna interessante para as nossas pesquisas? Porque isso aqui já me desperta ao fazer a entrevista, usar da mesma maneira. E se alguém me questionar por quê? De que maneira eu posso responder e dizer que isso já faz parte dos estudos dos estudiosos da fenomenologia e da corporeidade?
Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito no meu mestrado, né? A Vilma, ela era muito, assim, forte nessa questão, né? Como que eu posso fazer uma pesquisa que não induza o pesquisado a querer dar uma resposta que eu quero ouvir? E eu acho que na fenomenologia a gente tem que buscar muito isso, né? Quando a gente coloca o artigo O, a gente já está trazendo a lógica, né, do pensamento de formação que todos nós tivemos na educação, de querer dar um conceito para aquela resposta. Então, quando eu pergunto o que é educação, eu já trago nas suas experiências uma necessidade de me dar um conceito definido de educação. Quando eu deixo o que é, essa pessoa, ela pode, inclusive, não querer dar um conceito, ela pode querer desenhar, ela pode querer fazer um organograma, entendeu? E é isso que nas nossas pesquisas de fenomenologia a gente sempre tem que buscar, né? Todas as que eu fiz, a gente sempre falava isso. Se você quiser se expressar da maneira como você se achar mais à vontade, que faça, né? Tanto que a gente fez alguns outros estudos que foi até da pesquisa desse aluno que eu falei para vocês que defendeu o TCC dele, que ele investigou como o aluno aprende, perguntando para professores, e que era corpo e corporeidade para esses professores. A maioria falou assim, como assim essa pergunta? Que pergunta estranha, mas por quê? Porque faz você automaticamente fugir da zona de conforto, de não ter que dar uma resposta. Porque se a gente for parar para pensar nas perguntas de provas que a gente faz, é sempre assim, é diretivo já. Você tem que oferecer, né? E na fenomenologia, quanto mais a gente abrir o espaço para que as pessoas ofereçam diferentes maneiras de ver esse fenômeno que a gente está pesquisando, melhor. Então, assim, foi uma coisa que eu aprendi no meu mestrado e que depois a gente desenvolveu muito no doutorado, e que a primeira coisa que a gente sempre quis foi causar incômodo e fazer a pessoa sair da zona de conforto e não pensar nos autores ou naquilo, mas no que ela pensa sobre aquilo ali. Então, é para não dirigir, porque o fato de você perguntar o que é, a pessoa já pensa num conceito e já começa a pensar em autores. Quando você pergunta que é você, que é isso, a pessoa pode pensar de diferentes formas como ela, inclusive, vê esse fenômeno. Então, é por isso que a gente não coloca. Eu, particularmente, depois que eu comecei a fazer isso e vi o quanto as respostas me dão possibilidades amplas de pensar, né, o fenômeno estudado, eu sempre faço isso. E aí, eu sempre coloco a observação, para que eles vejam a pergunta como é, e a pergunta não está errada. Porque tem muitos que, inclusive, querem corrigir. Ah, faltou o artigo na sua pergunta, né? Eu falo, não, tá tudo certo. E aí, por exemplo, essa pergunta, no meu curso, a gente fez no começo, foi a primeira coisa que eles chegaram no lugar do curso e fizeram. Responderam, e depois de todo o curso, eles responderam de novo. A mesma pergunta. E aí a maioria falou, né, que, nossa, realmente, a gente passar a ver um fenômeno de uma maneira plural e ampla permite a gente entender que aquilo que a gente acredita que ele é, também é conhecimento. E não só aquilo que as pessoas querem que seja a resposta a ser dada. Então, é por isso que a gente faz pergunta desse jeito. Parece incompleta, né, mas acho que ela tem mais complexidade, né, do que os conceitos findados que a gente, às vezes, busca. De fato, é abrir o nosso entendimento para isso, realmente. Né? E a Tessa também contribuiu bastante aqui no chat, não estou podendo falar porque ela está lá na sala de educação especial, mas acompanhou o nosso diálogo. Ela, de fato, disse que achou muito interessante olhar para esses desafios e potencialidades, essa pergunta que você trouxe também ao final, para que o próprio professor pense a sua maneira de como ele está fazendo a educação, tornando essa aprendizagem humana e significativa. Quem fala muito disso é o Rezende também. Sim. E a Tássia também fez a pergunta aqui se você tem alguma indicação de textos que tratam sobre educação especial e corporeidade, de repente algum livro, algo relacionado à inclusão, porque é uma temática que, no caso da Tássia, ela estuda muito, ela está se debruçando na educação especial e a corporeidade dos alunos especiais. Então, o que acontece? Eu dei uma olhada, passei o olho aqui no chat rapidinho e vi que ela perguntou. Como eu falei para vocês, eu recomendo todos esses livros, mesmo para quem não é da educação, porque primeiro que ele mostra diferentes maneiras de você trabalhar com conteúdos diferenciados, pautando naqueles princípios, lembra que eu falei lá do conhecimento dentro da escola, né? Atitude, valor, conceito, facticidade, procedimentos. Então, eles ensinam a gente a parar para pensar o conteúdo dessa forma.
E aí, o que acontece? Como eu falei para vocês, as nossas pesquisas, infelizmente, ainda existe muito tabu e preconceito com relação aos estudos da corporeidade, da fenomenologia, né? Tanto que, se vocês pararem para ver aí quem às vezes publica dentro do positivismo, do marxismo, publica muito mais do que a gente. Por quê? Porque a maioria dos estudos que a gente manda para as revistas, né, eles são negados. Por exemplo, eu tenho muito estudo que a gente envia em que eles querem corrigir parte dos nossos estudos, falando que está faltando autores que são de outras bases, né, que não conversam com essa maneira da gente perceber o fenômeno, né, e para que eu possa conseguir publicar do que eu estudo como ele é. Então, por isso que muitas vezes a gente vai recomendar livro, capítulo de livro, né. A gente publicou o ano passado o livro do No Corpo, né, que é Educação e Contemporaneidade, né, que são estudos de diversos autores que falam sobre educação, né, desde dentro de um hospital até dentro das faculdades, né, passando pela educação básica. Então, assim, o que a gente tem muito são estudos falando de corporeidade. Como a gente entende que a corporeidade, ela é una, né, eu estou olhando para todos vocês, assim, cada um de vocês são uma corporeidade, né, então, você vai ver que muitos estudos não vai ter essa especificidade de, às vezes, focar para o aluno com deficiência ou para grupos especiais, porque a ideia é o quê? Que a gente possa entender a corporeidade como ela é, né? E aí, esse entendimento da corporeidade como ela vai servir, inclusive, para a gente poder olhar as individualidades dentro do ambiente educacional. Então, assim, eu não tenho nenhum específico voltado para a educação especial, até porque eu entendo que todos esses conhecimentos que a gente traz desses embasamentos, eles são válidos para todos os grupos que a gente trabalha, mesmo que você, às vezes, esteja fora, inclusive, do ambiente educacional formal, né, que são as escolas, as faculdades. Então, se você quiser utilizar como base eles para os seus estudos relacionados aos alunos com deficiência, eu acho que isso vai valorizar muito as suas percepções que você possa ter com os seus alunos no seu contexto, né, mas depois eu posso até dar uma olhada em, às vezes, porque, assim, eu conheço muito poucas pessoas que são da área da educação especial. Por exemplo, aqui na minha escola, para você ter uma ideia, a gente tem, se não me engano, 6 professores, nenhum deles pesquisam dentro da fenomenologia, mas é engraçado, 2 deles se identificam muito com o que eu faço, ou seja, não é que eles não são, talvez eles nunca tiveram a oportunidade de pesquisar dentro da base epistemológica da fenomenologia e entender que isso se aproxima muito mais do que eles acreditam. Então, entende, né? A gente, às vezes, tem poucos estudos em algumas áreas específicas, porque as pessoas não tiveram a oportunidade de conhecer a fenomenologia como ela tem a capacidade de trazer essa transformação e essa transcendência enquanto profissionais. Mas eu vou dar uma olhada e qualquer coisa, se eu encontrar algum autor específico que fale, né, apesar de eu achar que se você ler Petrúcia, você vai encontrar muita coisa para te dar embasamento, se você ler o Wagner, você vai encontrar muita coisa, né, para te dar um embasamento com relação à área da educação especial, mas se eu encontrar alguma coisa, eu peço para a Fran te passar, tá ok? Vou colocar como tarefinha aqui para eu dar uma olhada nesse sentido. É isso, Tassi. E a Tassi também vai ser essa pessoa que vai levar a educação especial quando ela fizer as publicações Isso dela. mesmo. Ela defendeu recente a dissertação dela nessa área, relacionada às temáticas. Então, as produções da Tassi já são inovadoras. E Tassi vai alcançar aí o Brasil inteiro e o mundo com suas publicações. Isso mesmo, Tassi. E é engraçado, Frank, isso foi uma coisa que quando eu estava fazendo doutorado, a Rose, né, falou muito que era o desafio, né, a gente impor os nossos estudos dentro da academia, né, e é engraçado que aqui na universidade, toda vez que é para falar de fenomenologia, eles dão um jeito de me achar, e aí uma vez uma professora da pedagogia falou, né, falou, nossa, onde que você estava escondida? Por quê? Porque isso, às vezes, é um conteúdo que existe dentro das formações, mas pouco se fala porque as pessoas não têm propriedade e tranquilidade para falar de fenomenologia. E a maioria das coisas que eu escuto de professores de tipo 20, né, 25 anos, às vezes, de trabalho, que estão para se aposentar, é que, nossa, isso que você estuda é muito difícil. Então, o que eles preferem? Tirar, né, o conteúdo ou o tema de estudo dos profissionais que estão em formação. Então, acho que esse é o nosso desafio, né, é publicizar cada vez mais aquilo que a gente acredita com a base fenomenológica, para que as pessoas possam entender a importância desse conhecimento da educação, assim como todos os outros que já são estabelecidos, né.
Então, é um desafio e eu acho que você tem que buscar fazer isso, por mais que tenha dificuldades, né? Igual eu falei, é muito frustrante a gente ficar com um artigo, né? Direto, a gente fica com um artigo quase ano analisando, para a resposta vir, não foi aprovado, né? Mas por quê? E aí não tem resposta. Eu achei muito engraçado um artigo recente que a gente mandou, questionando o conhecimento, né? O quanto o conhecimento, às vezes, acadêmico se distancia do humano, mesmo nas áreas que estudam o ser humano. E aí eles não tinham argumentação para colocar isso. Colocavam que o artigo estava muito bem escrito, mas não se enquadrava no quê? Dentro da quantidade de conhecimentos que a revista acha que é, sendo que quando você vai submeter, você vê que aquilo ali se encaixa. Então é isso, sabe? As pessoas, como elas não têm, às vezes, propriedade, elas não dão abertura para que esses conhecimentos possam ser expandidos e publicizados, elas preferem muitas vezes o quê? Rejeitar. Mas a gente tem que continuar batalhando, que seja por meio de livro, que é mais difícil o acesso, mas se bem que hoje com os e-books fica mais tranquilo, né, da gente fazer isso. É a gente tentar ir fazendo chegar. Eu faço muito isso aqui com os estagiários, né, e eu vou disseminando isso, colocando a sementinha ali para plantar, e mais dia ou menos dia ela vai germinando. Então, eu acho que é nosso dever, enquanto pesquisadores, né, enquanto docentes pesquisadores, publicizar cada vez mais os nossos trabalhos para que eles cheguem a quantidade de pessoas que realmente buscam um quê a mais nessas formações que estão cada vez mais deficitárias. Mais alguém teria alguma pergunta? Nós vamos para o finalmente, falta um pouco de tempo para acabar, 4 minutinhos, vai cair a chamada. Alguém gostaria de aproveitar? Senão eu agradeço a Andressa, a Jarley, né, que estão aí também conosco, a Tássia, a Aline, a Débora e o Eliseu. Outros estiveram durante a reunião, né, o encontro, mas já precisaram sair. Eu tenho certeza que contribuiu muito com os nossos estudos daqui. Vikelly, mais uma vez eu te agradeço o teu tempo disponível, que é muito, muito lotado, eu sei, as tuas demandas, e tu pode estar aqui conosco, realmente é algo muito... Mostra que você dedicou esse tempo para a gente, e isso é muito especial, né? Aqui no interior do Pará, aqui no oeste do Pará, no norte do Brasil, falando com você e dedicando tempo para a gente. Espero que você também um dia possa voltar e conhecer a Amazônia, aqui, conhecer Alter do Chão, conhecer o Caribe da Amazônia, como diz, né? Acho que não sei se tem outros pontos turísticos que as meninas lembram aí, quiserem também mencionar, trazer você aqui, quem sabe, quando a gente fizer um congresso, meninas, um seminário de corporeidade, de fenomenologia, trazer a Vikelly aqui para palestrar para a gente. Vamos fazer a parte prática do meu curso. Vamos ver tudo isso daqui na prática. Mas sabe, é uma coisa que eu no corpo a gente tem muita, acho que a partir da minha pesquisa, né, a gente despertou muito para isso, né, que é uma vontade que o Wagner também sempre teve, né, que é tentar levar um pouquinho isso, né, alguns cursos, né, para que a gente possa vivenciar essas corporeidades e experienciar essas trocas de conhecimento nas relações. Então, assim, é difícil porque todos nós, né, temos as agendas muito cheias, mas, assim, uma coisa que a gente no corpo quer tentar fazer é isso, que seja bienal, sabe? E levar um pouquinho desses cursos nos lugares onde a gente tem os polos, e aí no Pará é um deles, né, que a gente tem, que a gente possa aproveitar, que a gente possa tentar fazer mais isso, né, que é trocar experiências, que é a partir disso que a gente consegue ver, né, o sentido e significado de tudo que a gente faz. Então, eu que agradeço muito o convite, convido vocês para poder participar das reuniões do No Corpo, né, peçam para a Franciele aí as datas de quando a gente for ter reunião, porque é sempre muito válido, são experiências muito significativas de estudos que a gente, né, publica, de estudos que a gente realiza com base na fenomenologia. Então, todos vocês estão convidados para poder participar e fazer parte do No Corpo, né, porque a gente sempre diz, né, porque a gente participa de um grupo ou de outro que impede de participar. Então, todo o nosso grupo também é dentro da plataforma do CNPq, todos que fizerem parte, né, tem certificação aí de participação. Então, a gente gostaria muito de tê-los também para trocar experiências e dialogar com a gente lá no Corpo. Certo? É isso, pessoal. Muito obrigada. Beijos no coração. E a qualquer hora vai cair a chamada. E nós agradecemos de coração a participação de vocês.